Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma dúvida com relação ao auxílio acidente, tá? Muita gente teve alta, por exemplo, o auxílio doença já tem algum tempo e tinha direito e não sabia que poderia receber o auxílio acidente. Você que não sabe o que é o auxílio acidente, acompanha esse vídeo. Então, o que acontece? Se passou muitos anos, será que ainda é possível você conseguir receber o auxílio acidente? Vamos tratar isso aqui, tá? O auxílio acidente é aquele benefício pago para o segurado que, por exemplo, sofreu um acidente e, como consequência, ele ficou com uma sequela que reduziu a capacidade desse trabalhador. Quer dizer, ele não ficou totalmente incapacitado, ele não vai ser aposentado por invalidez. Ele também não ficou inválido muitas vezes para exercer a sua função. Só que ele teve uma redução. Ele ficou com uma sequela que reduziu a sua capacidade. E o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, exatamente para situações como essa. E ele é diferenciado, porque o segurado, ele retorna ao trabalho muitas vezes na mesma profissão, na mesma função, volta a receber o salário normal da empresa e a indenização do INSS. Nós temos vídeos específicos falando aqui de auxílio acidente no canal, tá? Vale muito a pena você assistir. Como eu falei, ele é um benefício indenizatório, ele é pago para aquele trabalhador que continua exercendo a sua função. Muitas pessoas não sabem quando é possível solicitar esse benefício, mesmo após anos do acidente, desde que comprove o direito. A principal condição para o recebimento do auxílio acidente é a existência da sequela permanente, que diminuiu a capacidade para o trabalho, como eu falei agora no início do vídeo. Isso também não significa necessariamente que a pessoa precisa estar totalmente incapacitado, mas sim que houve a limitação funcional em decorrência desse acidente. E é o que eu falei, teve muita gente, porque o perito, ele identifica essa sequela. Então, quando ele encerra o auxílio doença, ele deveria conceder o auxílio acidente. Porque existem casos que, por exemplo, uma pessoa conseguia erguer o braço o máximo possível. Hoje ela ergue o braço até a metade, porque teve um acidente, quebrou, aconteceu algo. Estou dando um exemplo esdrúxulo. Ela não está impedida de retornar a trabalhar, mas ela não tem mais a força, por exemplo, a capacidade que tinha para erguer um móvel, para carregar alguma coisa. E nesse caso o auxílio acidente ele é devido, mas os peritos não passam isso. Somente quem tem conhecimento que exige, tá? Então nessas condições você precisa ter a sequela, tá? Que não é aquela sequela que te incapacita totalmente, porque senão você seria aposentado por invalidez. Mesmo que o acidente tenha ocorrido há anos, o direito ao auxílio acidente não desaparece automaticamente. Olha que boa notícia. O fator determinante será a comprovação de que a lesão que gerou uma redução da capacidade laborativa foi demonstrado por meios de laudos, de exames, prontuários e até mesmo na perícia do INSS. Quer dizer, você tem que ter aquela documentação da época em que você ficou no INSS, mostrando e comprovando. Aí o que acontece? Vamos lá, passou 2, 3 anos e você retornou ao trabalho com essa diminuição da sua capacidade e você ficou sabendo através do meu vídeo aqui que tem direito ao auxílio acidente. O que você precisa? Você precisa daquela documentação da época, que é o tempo de afastamento, o resultado da perícia, os documentos que você tinha, laudo, tratamento, tudo certinho. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer novos exames hoje, demonstrando que aquela incapacidade, aquela sequela daquela época, ela ainda permanece, te impossibilitando. E aí você tem condições de entrar com o processo. O tempo que passou desde o auxílio acidente, desde o acidente, pode até dificultar você reunir essa documentação, mas isso não impede que você também entre com um novo pedido. O INSS pode alegar aí que prescreveu, por exemplo, porque vai ter valores retroativos.
Porque, como eu falei, era obrigação do perito pagar. Eles cessaram o auxílio-doença, identificaram a sequela e pagaram o auxílio-acidente. Então, se você entra com o processo, você tem direito ao retroativo. Então, muitas vezes, o que o INSS vai falar? Não, já prescreveu, já passou do prazo, na época não tinha vínculo com a Previdência. Vai inventar um monte de coisa, tá? A qualidade de segurado, que é o vínculo, né, que mantém o direito ao INSS, mesmo que a pessoa esteja há anos sem contribuir. Existem situações em que ela ainda mantém o vínculo, tá? Por exemplo, período de graça. Você perde o emprego, dependendo da quantidade de contribuições que você fez, você pode ficar segurado ainda por 36 meses. Se o segurado sofreu um acidente ainda, quando ainda possuía qualidade de segurado, e mesmo que agora esteja buscando benefício, ainda assim é possível você solicitar. Nesse caso, o desafio, como eu falei, vai ser comprovar que essas sequelas existem e estão relacionadas ao acidente que resultou na sua limitação lá há anos atrás. Vale ressaltar que o auxílio-acidente ele é concedido apenas após o encerramento do auxílio-doença, tá, pessoal? O perito vê lá que você teve a recuperação no total, mas que aquela sequela também não vai retornar, ela vai ser definitiva, mas também não te impede de trabalhar, é aí que tem direito, tá, ao auxílio-acidente. Agora, se o acidente não gerou o afastamento imediato com o recebimento do auxílio-doença, isso pode impedir o direito ao auxílio-acidente. O fundamental é você comprovar que o acidente aconteceu e que gerou a sequela permanente, olha lá, que reduziu a sua capacidade para o trabalho. Tá? Não existe prazo específico no regulamento do INSS que determine até quando o auxílio-acidente ele pode ser solicitado. No entanto, há uma discussão aí em questão de prescrição por causa de valores. Já pensou a pessoa 10 anos depois pede o auxílio-acidente e é comprovado que o perito não fez a parte que devia ter feito, ela recebe esses 10 anos de retroativo, olha aí, ó. Então, o INSS já prevendo isso, ele quer limitar o recebimento de atrasos, olha lá, apenas a partir de 5 anos da data do pedido. Porque, olha aí, se o INSS está preocupado com o retroativo, é porque as pessoas têm direito. Tá? Então, se você passou por isso e agora você está solicitando, você tem direito a receber sim. Muita gente tem direito de receber um bom dinheiro. Olha aí, pessoal. E nem sabe disso, tá? É recomendável que o segurado sempre apresente relatórios médicos detalhados com a limitação comprovada, né, por a sequela, documentos que demonstrem a relação do acidente e a perda da capacidade para o trabalho aumentam consideravelmente as chances do deferimento, quer dizer, da concessão do teu pedido. A ausência de documentação completa, o INSS pode encaminhar, nesse caso, o segurado para uma nova perícia. Nessa etapa, o perito vai avaliar a existência da sequela, a influência sobre a capacidade para o trabalho, e dentro do INSS, essa perícia é definitiva. Mas não quer dizer que, se seja negado, você não tenha direito a recorrer administrativamente ou pela justiça, tá? A justiça está sempre ali, pessoal. O INSS não fez o que deveria ter feito, não reconheceu o que é direito seu, te sacaneou, para falar o português claro, vá para a justiça. Não tem conversa. Só para vocês terem uma ideia, para quem não sabe direito do auxílio-acidente, ele é 50% daquilo que você recebia com o auxílio-doença. O auxílio-doença você recebe quase o salário inteiro. Vamos colocar, você ganha 5 mil reais, aí você, de salário, você começa a receber o auxílio-doença, você vai receber uns 4.700, 4.800. O auxílio-acidente é metade disso. E sabe quando ele encerra? Quando você se aposenta ou morre. Então faz as contas, quanto isso não dá. E outra, você volta para a empresa, volta a receber os seus 5 mil reais de salário
e mais a metade praticamente de indenização. Isso até você se aposentar. Ah, mas se eu perder o emprego, você sair de uma empresa, você continua recebendo, e quando você entra na outra, você continua recebendo. Ele não encerra, por causa da sequela que você tem, que é definitiva, que diminuiu a sua capacidade para o trabalho. Olha a quantidade de dinheiro que nós estamos falando aqui. E tem muita gente, eu tenho certeza que está me assistindo aqui, que ficou com sequelas permanentes, que teve diminuição na capacidade laboral, e o perito deu alta no auxílio-doença, a pessoa retornou para o trabalho e nem sabe. Quando eu falo que INSS não é para amadores, que é preciso você ter informação, ter conhecimento para lidar com o INSS, esse é um dos exemplos, tá bom? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui agora no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Como eu sempre digo para quem já está aqui, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos que vão te dar uma luz, mostrar caminhos, soluções, tirar dúvidas e te trazer um conhecimento valioso sobre INSS. Então, se gostou do trabalho, se inscreva, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. É você que ganha com isso, tá? Meu amigo e minha amiga estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, trazendo conteúdo, trazendo atualizações. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.